gente! Voltando aqui a falar agora sobre polígonos regulares, eu quero que você preste bastante atenção em todas essas informações, tá legal? Eu fiz aqui duas figuras antecipadamente para vocês. Uma é um polígono regular de 6 lados, um hexágono regular. E a outra é um polígono regular de 9 lados. O polígono é chamado eneágono. Tá? É importante você conhecer essa nomenclatura dos polígonos. Essas figuras foram feitas com um transferidor, né, em que eu fiz a medição dos ângulos. Né? Então, uma opção seria esse aqui, é um círculo, não é verdade? Então, o que eu faço? Um hexágono ele tem 6 lados, ele iria gerar 6 arcos congruentes, já que ele é regular. Aí eu divido 360 por 6, dá 60 graus. Então eu vou juntando aqui, ó, de 60 em 60, marcando pontinhos a partir de um ponto fixo inicial. Faço a mesma coisa aqui. Se você dividir 360 por 9, dá 40 graus. Então eu fui de 40 em 40. Cada ângulo desse aqui é 40 graus, cada ângulo desse aqui é de 60 graus. E como eu usufruí da circunferência para fazer, a gente já começa com essa primeira propriedade. Todo polígono regular tem uma circunferência inscrita e uma circunferência circunscrita, certo? Esse polígono regular, que tem a circunferência circunscrita e inscrita, existe sempre uma relação entre seus raios, né? Os raios dessa circunferência, que é uma coisa geralmente pedida nos problemas de geometria. Tá? Vou tentar fazer a representação dessa primeira circunferência, isso se meu fone tivesse aqui, tá não. Eita. A representação deixa quieto. Né? Mas aí eu quero que você imagine uma circunferência passando por esses 6 pontos, uma circunferência passando por esses 9 pontos. Tá bom? A distância do centro do polígono, que é o centro dessa circunferência, até o vértice, é que nós chamamos de raio da circunferência que circunscreve o polígono. Vou chamar de R maior, ou R grande. Eu vou me referir ao R grande, o raio da circunferência que passa pelos vértices. Tá bom? O raio da circunferência que circunscreve o polígono. Legal? Em todos os polígonos nós temos um ângulo interno, não é verdade? Formado aqui. Esse ângulo é dado por 360 graus dividido por n, onde n é a quantidade de lados, concorda comigo? Então, se eu chamar esse ângulo aqui de alfa, esse alfa ele sempre pode ser encontrado você fazendo 360 graus dividido por n, onde n é a quantidade de lados que o polígono tem, a quantidade de vértices, né? Certo? Esse ângulo aqui, alfa, ele vai coincidir, gente, com o ângulo externo também. Vocês já sabem que a soma dos ângulos externos, dá 360 graus? Então o que é que você vai fazer? Para encontrar esse ângulo externo, é só você dividir 360 por n. Tá? Então o ângulo externo coincide com esse ângulo central, isso em qualquer polígono regular. Tá bom? Qualquer polígono regular. Aí, uma primeira informação muito útil que a gente tem com relação a esse fatiamento aqui é o seguinte: todos os polígonos regulares podem ser calculadas as suas áreas a partir das áreas desses triângulos. Se você fizer a mesma coisa aqui, ó, você vai ter o polígono regular podendo ser dividido em triângulos, na verdade, em fatias triangulares. E uma maneira de você calcular esse raio, uma maneira de se calcular essa área desse triângulo seria a seguinte: você pode calcular essa área do triângulo
multiplicando os dois lados pelo seno do ângulo entre eles e dividindo esse resultado por 2. Isso é uma área de triângulo muito conhecida, certo? Que é o produto dos lados vezes o seno do ângulo entre eles dividido por 2. Aí na prática, né, 40 graus você não é um ângulo conhecido em termos de ângulos notáveis, mas com uma calculadora você consegue o seno de 40 graus. Então, na prática, você consegue calcular qualquer área de polígono regular. Tá? Então, isso aqui ó, pode inclusive ser escrito só ajeitando aí, né? Um r ao quadrado, ficaria assim, ó. R ao quadrado sobre 2 vezes o seno de alfa. Tá? Seria a área de um triângulo desse. Tá bom? E aí, se você quiser calcular a área do polígono como um todo, pode pensar que a área do polígono, lembra que nós estamos falando dos polígonos regulares, tá? A área desse polígono pode ser escrito como essa quantidade multiplicada por n, já que são n triângulos a serem formados, certo? Então você pode dizer que é n vezes r ao quadrado vezes o seno daquele ângulo alfa dividido por 2. Então, essa seria uma maneira geral de calcular a área de um polígono qualquer. Tá bom? Então, aqui você tem essa informação do ângulo central, que é conhecido como ângulo externo. A gente já sabe que se você calcular o ângulo externo, ele é suplementar ao interno, então ficou fácil também, viu? Falta para 180. Né? Por exemplo, nesse caso aqui, de 6 lados, ou 360 por 6 daria 60 graus. Então, se o ângulo externo é 60 graus, o interno é 120. Tá? 120. Então, a gente teria aqui 120 graus. Se esse ângulo externo é 40, o ângulo interno seria 140, para completar 180. Então, você pode tentar encontrar o ângulo interno a partir do externo e do seu suplemento, né? Tá legal? Então, com relação a ângulos e com relação à área, é isso daqui. Uma outra informação importante é com relação à circunferência inscrita e a quantidade de diagonais. Tá? A circunferência inscrita, pessoal, vou tirar esse alfa aqui, ó. A circunferência inscrita, ela tem como raio a altura desse triângulo formado. Então, esse triângulo que foi formado aqui, ó, a partir do centro, né? Se você traçar a altura, que é esse pontilhado seria o meu R pequeno, meu R', o raio da circunferência inscrita. Tá? Evidentemente, como isso é sempre um triângulo isósceles, esse ângulo cai pela metade, ficaria alfa sobre 2, certo? Então, se você traçar essa altura desse triângulo, você vai ter o raio da circunferência inscrita, que é o R que a gente está colocando aqui. Esse raio da circunferência inscrita também recebe um nome especial, além de raio da circunferência inscrita, evidentemente, né? Ele vai ser chamado, sabe do quê? Esse carinha, ele vai ser chamado de apótema. Apótema do polígono. Certo? Todos os polígonos têm apótemas. Bem, eu estou definindo um apótema como sendo o raio da circunferência inscrita. Se esse polígono tiver uma circunferência inscrita nele, que tangencie todos os seus lados, ele vai ter apótema. Eu garanto que os polígonos regulares sempre têm, e vai ser essa altura desse triângulo. E ó, já fica uma maneira de você relacionar o R grande com o R pequeno, tá vendo? O raio da circunferência inscrita com o raio da circunferência circunscrita, isso em qualquer polígono. Legal? Você pode usar uma relação trigonométrica com alfa sobre 2 aqui, R grande e R pequeno. O R pequeno seria um cateto, né? O R grande aí a hipotenusa desse triângulo. Constante, tá vendo? Você pode escrever aqui alfa sobre 2, tanto aqui quanto aqui, certo? E dizer que a relação de cosseno, não é?
adjacente e hipotenusa. Você pode dizer que o cosseno de alfa sobre 2 é exatamente a razão entre o cateto adjacente, que é R pequeno, e a hipotenusa, R grande. Então, essa seria uma relação entre esses dois raios do polígono regular, qualquer polígono. Tá? As informações são gerais para quaisquer polígonos regulares. Certo? E uma última informação, curtinha aqui, né, os polígonos regulares, uma última informação é com relação às diagonais. Não a quantidade, porque a quantidade é a mesma, é n multiplica n menos 3 sobre 2. Mas eu quero chamar a atenção para um fato interessante, que no caso dos polígonos regulares, que tem uma quantidade par de lados, existem diagonais que passam pelo centro dele. Ou seja, existem vértices simétricos em relação ao centro do polígono. Já na quantidade ímpar de lados, não existe um par de vértices que seja simétrico em relação ao seu centro. Não existe um par de vértices. Vamos fazer uma pequena limpeza aqui nesse triângulo de baixo. E a gente vai representar, a partir de um vértice, suas diagonais, tá? Eu vou escolher aqui o vértice A. A partir do vértice A, eu vou traçar as suas diagonais. Ó, essa diagonal aqui é esperado, inclusive, que tenha o mesmo tamanho dessa, tá vendo? A gente vai ter pares de diagonais que são congruentes, porque esse triângulo aqui é congruente a esse. Aí eu traço uma segunda diagonal. Ó, essa segunda diagonal aqui também são congruentes. Essa aqui tem a mesma medida dessa. Essa aqui tem a mesma medida dessa. E eu vou ter mais um par de diagonais congruentes. E no caso dos polígonos regulares de quantidade ímpar de lados, a gente sempre vai ter esses pares de diagonais congruentes. Tá? Na quantidade ímpar de lados, a gente sempre vai ter esses pares de lados congruentes. Certo? Mas nunca vai ter uma diagonal que passa pelo centro. Nunca vai ter. No caso dos polígonos regulares com quantidade par de lados, deixa eu limpar esse interior aqui, só para a gente representar. Vou traçar aqui, ó, as diagonais que saem de A também. Tá? Aí tem essa diagonal, ó, que tem a mesma medida dessa, tá vendo? Algo que ocorre parecido com o que ocorreu aqui. Diagonal, mesma medida. Na quantidade par de lados, sempre vai sobrar diagonais sozinhas, sem pares. Aqui eu tenho um par de diagonais congruentes, outro par. Aqui não. Aqui eu vou ter um par de diagonais congruentes e eu vou ter uma diagonal sozinha. Essa diagonal sozinha é a diagonal que passa pelo centro. Certo? Aqui a gente vai ter uma quantidade de diagonais que passa pelo centro. Unindo esses dois vértices, eu tenho uma diagonal. Duas diagonais. 3 diagonais. Como é que a gente encontra essa quantidade de diagonais que passa pelo centro no polígono que tem a quantidade par de lados? Essa aqui é a quantidade ímpar, a gente já está dizendo, não tem essa diagonal que fica sozinha, certo? Que passa pelo centro. Só na quantidade par. Muito simples, gente. A gente pega a quantidade de vértices, né? 2 a 2 eles formam únicas diagonais que passam pelo centro. E divide por 2. Então, se eu tiver um quadrado, 4 por 2, 2, eu vou ter duas diagonais que passam pelo centro. Um hexágono, 6 por 2, 3, eu vou ter 3 diagonais que passam pelo centro. Seria AD, BE e CF, certo? A gente vai dizer aqui, ó, que o número de diagonais que passam pelo centro de um polígono
regular de quantidade de lados n, com n par, é n sobre 2. Então, evidentemente, eu preciso que essa quantidade seja par para que eu possa calcular o número de diagonais que passa pelo centro. Quantidade ímpar não tem, tá bom? E esse é um pequeno resumo aí do que você precisa conhecer de polígonos regulares. O resto depende muito da criatividade de quem está elaborando, tá bom? As informações gerais e elementares são essas aí. É o que eu preciso que vocês conheçam de polígonos regulares. Legal, gente? Então, agora é só exercício, né? Valeu!